sabem, eu sou a doutora Margarida Rocha Bernardes, professora do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa. É uma alegria e uma honra poder nesta data, exatamente nesta data, estar conversando com vocês sobre um assunto nosso, as mulheres. O nome da minha palestra é Mulheres, das Sombras da Vida, a protagonista de seu destino. Falar sobre mulheres me remete às reflexões da escritora francesa do século XX, Simone de Beauvoir, que é de 1908 a 1986, que se questiona sobre o que é ser mulher. O próprio enunciado da pergunta sugere à autora uma primeira resposta. Para ela, se definir mulher é obrigada inicialmente a declarar que é uma mulher. O homem, por sua vez, não se apresenta como um indivíduo do sexo masculino, nem sequer teria a ideia de escrever um livro sobre a situação singular que ocupam os homens, os machos, na humanidade. Ela afirma que ter hesitado muito tempo para escrever um livro sobre a condição de ser mulher. Além de não ser novo, o tema incomoda, irrita. Não parece que as incontáveis tolices que foram ditas ao longo dos séculos tenha realmente esclarecido a questão. Eu li essas afirmativas após ter recebido o convite do diretor do Clube Militar, o meu amigo de muitos anos, Coronel Ivan Cosmo, e confesso que, assim como a Simone, eu reflito sobre minha condição de mulher, para falar das mulheres. Mas como eu me criei ouvindo o jargão, missão dada é missão cumprida, não me resta, portanto, outra opção. Nesse momento, meu trabalho e olhar enquanto pesquisadora estão centrados na trajetória das mulheres enfermeiras militares da década de 1940. Elas estiveram na Segunda Guerra, foram meu objeto do estudo e eu também faço produções acadêmicas que tornam possíveis o que eu chamo de popularização da ciência, ou seja, que todo mundo conheça o pesquisador, o cientista como um ser normal, uma mulher normal. O emergir da presença e de uma fala feminina em locais que lhe eram até então proibidos ou pouco familiares, tinham para nossas enfermeiras, quando elas embarcavam na Segunda Guerra, por imposição das enfermeiras norte-americanas, um sentido muito esquisito. As enfermeiras norte-americanas estavam cansadas, trabalhavam incessantemente cuidando dos feridos na guerra. As mulheres enfermeiras brasileiras receberam ainda no Brasil, na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, o braçal da Cruz Vermelha. E quando você recebe esse braçal, indica neutralidade no cuidado, cuido de qualquer ferido. A voz feminina em espaços novos é uma inovação do século XIX que muda completamente o horizonte sonoro. É dessa forma que, na perspectiva do filósofo do iluminismo e precursor do romantismo, o escritor suíço do século XVIII, Rousseau, de 1717 a 1778, o mundo sonoro é sexuado. Por exemplo, no Nascimento era diferente anunciar: é uma menina, de é um menino. Porque a menina parecia ou precisava ser menos desejada, consequentemente, menos valorizada. Dessa forma, pode-se compreender que os sinos badalavam por menos tempo para o batismo de uma menina, como também soavam menos para o enterro de uma mulher. Nos dias de hoje, existem muitas zonas mudas ou não ditas. Zonas mudas, essas que recebem som nos meios de comunicação diários. Certamente, essas mulheres noticiadas não foram ouvidas no seu sofrimento prévio silencioso, lembrando que o esquecimento também é memória histórica. No que se refere ao seu passado,
Um oceano de silêncio está ligado à partilha desigual dos traços da memória e, concomitantemente, da história. O relato histórico, por muito tempo, esqueceu das mulheres, como se elas fossem destinadas à reprodução biológica e estivessem fora daquela época, ou ao menos fora do acontecimento. Por esse motivo, penso que em muitas ocasiões históricas, o injustamente denominado anônimo se refere quase sempre à mulher e às mulheres. A falta de documentos sobre elas reforça esse anonimato. A lembrança de sua existência começa com a ameaça da segurança e da doença, identificando a cuidadora, papel historicamente atribuído àquela que se dedica a prover, além da atenção e afeto, o conforto e demais ações que possibilitem o bem-estar, a restauração do corpo e da dignidade. Um papel muito feminino. Os primeiros registros encontrados e documentos cientificamente sobre o cuidado relatam mulheres que desenvolviam uma atividade básica por meio de conhecimentos empíricos das práticas de saúde. Nesse sentido, as doenças e transtornos eram tratados de diferentes formas, dependendo da cultura, religião e civilização. Esses três veículos de poder e de política foram sendo incorporados de forma inconsciente na construção de um saber. Os primeiros relatos, por sua vez, podem ser encontrados em manuais de origem religiosas, principalmente a católica, abordando itens relacionados às condutas morais, bem como os cuidados realizados aos enfermos à época. A Igreja Católica, muito forte, por meio do discurso das mulheres, levava sua crença e palavra de casa em casa, como uma inculcação ou convencimento, impondo a religiosidade para aquelas famílias. Para a historiadora e professora francesa do século XX, Michelle Perrault, nascida em 18 de maio de 1928, os cuidados com o corpo do doente se colocaram como um nicho de emprego para o universo feminino, até então confiado às religiosas dos hospitais e dos asilos, na Guerra da Crimeia, onde ela atuou nos anos de 1850, conflito que fez nascer uma mudança nesse sistema. A britânica Florence, estatística e fundadora da enfermagem moderna do século XIX, chamada Florence Nightingale, que viveu de 1820 a 1910, organizou os serviços de enfermagem para os exércitos atingidos pelo combate na Crimeia. O processo de admissão e a disciplina eram muito severos. A enfermagem, a inglesa, apelou para a classe média e baseou-se na qualificação com salários definidos, diferentemente do que ocorreu na França, onde, nos anos de 1880, contemporâneo, o médico neurologista francês do século XIX, Bournonville, de 1840 a 1909, foi, como eu disse, contemporâneo da Florence Nightingale, promoveu de forma radical a laicização, quer dizer, a coisa de não ser religioso dos complexos hospitalares, optando pelo modelo das serventes pouco qualificadas, simples auxiliares de médicos, mal pagas. Jovens solteiras eram obrigadas a ficar em alojamento dos hospitais sob vigilância. O modelo da irmã religiosa pesou sobre elas. Muitas jovens bretãs foram trabalhar em hospitais em vez de trabalhar nas casas de família. Foi uma decisão, que tomaram como um up. Posteriormente, Bournonville desenvolveu o seu ensino de enfermagem submisso e de inspiração religiosa católica, e as escolas particulares se inspiraram então em Florence Nightingale. Assim, se estabeleceu a Escola de Enfermagem de Bordeaux. Era preciso promover uma formação e obter diplomas,
necessários a uma qualificação reconhecida e a melhores salários, passando dessa forma do serviço doméstico feminino a uma profissão definida, aliando conhecimento de médicos e saberes sobre o corpo. Simone de Beauvoir, ela vai mais longe nos seus estudos. Ela cita um dos principais filósofos gregos, Aristóteles, que viveu 384 anos antes de Cristo, quando ele afirma: a fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades e devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de certa deficiência natural. Da mesma forma, complementa a autora, a Igreja Católica corroborava com esses ensinamentos, destacando-se as palavras de São Tomás de Aquino, que afirmou ser a mulher um homem incompleto, um ser ocasional, em que Eva aparece como extraída de um osso supranumerário de Adão. A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ela. Ela não é considerada um ser autônomo, e sim um ser relativo. Bom, inúmeros são os exemplos de subserviência ao longo do relato da história das mulheres. No século XVIII, Rousseau ainda afirmava que as meninas devem ser refreadas desde cedo. O risco, sob todas as formas, é inerente à cultura da virilidade. Dessa forma, restava à mulher o amor a Deus em ação pela caridade. Quem a praticava, juntamente com caráter forte e alma purificada, garantia o seu lugar no céu. E assim as mulheres iam sendo enganadas, né? Bom, cuidar de enfermos se converte em vocação sagrada a ser praticada por cristãs. Isso significa dizer que o cuidado é culturalmente mais conectado a sentimentos como afeto e religião do que propriamente as instituições hospitalares. Essa foi uma das formas das mulheres saírem do silêncio e conseguirem visibilidade externa aos lares. Em busca de inspiração, encontro na já citada Michelle Perrault a afirmação de que o discurso prolixo sobre as mulheres contrasta com a ausência de informações precisas e circunstanciadas sobre ela. Para essa escritora, a pesquisa feminina recente contribuiu para a reavaliação do poder das mulheres, para superarem o discurso miserabilista da opressão, subvertendo o ponto de vista da dominação. As mulheres mostraram a presença, as ações, a plenitude dos seus papéis e até mesmo a coerência de sua cultura e a existência de seus poderes. Isso Perrault nos diz e eu adorei, né? A história que remete à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam a ideia vigente de que a data teria surgido a partir do incêndio de uma fábrica têxtil de Nova York, nos Estados Unidos da América do Norte, em 25 de março de 1911, quando 129 operárias mulheres imigrantes judias e italianas entre 13 e 23 anos morreram carbonizadas ou se jogaram do edifício, vítimas de um incêndio intencional. As péssimas condições, com vários retalhos de tecidos espalhados pelo chão do lugar, ajudaram o fogo a se espalhar rapidamente pelo ambiente. Na época, os trabalhadores eram trancados nas fábricas e os relógios eram cobertos para não terem noção de quanto tempo haviam trabalhado. E alguns homens também estavam nessa fábrica, né? Mas a maioria foi mulher. O incêndio, sem dúvida, faz parte da história de luta das mulheres, porém como um contexto, não como um fator único de criação do dia 8 de março. Embora seja essa a narrativa mais conhecida quando se fala sobre a origem da data comemorativa, ela não se prova verídica. Esse foi um movimento sufragista para conquistar o direito de votar. A bem da verdade,
o primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908, nos Estados Unidos da América do Norte, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, ou seja, em 1909, o Partido Socialista oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, dia marcado por um protesto que reuniu mais de 3.000 pessoas no centro de Nova York e culminou em novembro de 1909 em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas norte-americanas. O objetivo era honrar as lutas femininas e assim obter suporte para instituir o voto feminino universal em diversas nações. A luta sindical das mulheres sinaliza o Dia Nacional. Vale enfatizar que outra mobilização a também influenciar de países como Estados Unidos e Reino Unido foi a reivindicação que surgiu no movimento russo, denominado Pão e Paz. O primeiro registro de preposição da data de 8 de março para ser comemorado o Dia Internacional das Mulheres ocorreu em 1910, durante a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, quando Clara Zetkin, feminista, propôs, como organizadora das mulheres trabalhadoras e socialista, que em todos os países fosse adotado um dia especial das mulheres, cujo primeiro objetivo seria em defesa de condições dignas de trabalho e de promoção do direito ao voto feminino. De fábrica em fábrica, elas convocaram o operariado russo contra a monarquia e pelo fim da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A revolta se estendeu por vários dias, assumindo gradativamente um caráter de greve geral e luta política. A atuação dessas mulheres russas, que a gente consegue ver aqui na imagem, russas revolucionárias, é considerada imprescindível para o início da Revolução. A criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. Em fevereiro de 1917, o czar russo Nicolau II, que governou entre 1868 e 1918, foi deposto, sendo posteriormente assassinado com a sua família. Em seu lugar, assumiu um governo provisório. Na ocasião, ocorreu o protesto de operárias, funcionando como estupim da Revolução Russa ou chamada Revolução Branca. Nessa transição entre czarismo e comunismo, em 8 de março de 1917, nas mobilizações do Dia Internacional da Mulher, aproximadamente 90.000 operárias russas saíram às ruas de São Petersburgo para pedir por pão, melhores condições de vida e pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, no citado protesto Pão e Paz. Entre conquistas e controvérsias, o movimento feminista, que culminou com a criação do Dia Internacional da Mulher, ocorreu no decorrer de um período de transição, com o carismo caindo, czarismo, ainda falei errado, hein? Caindo em fevereiro de 1917 e o consumismo emergindo em outubro de 1917. Até que ponto o movimento dessas mulheres foi usado politicamente para derrubar um regime e facilitar a entrada do outro? Fica a pergunta. Enfatizando essas questões políticas, a consagração do direito de manifestação pública veio com apoio internacional da ONU, que instituiu em 1975, em plena Guerra Fria, o dia 8 de março, como Dia Internacional da Mulher, comemorado todo ano em todos os países. E agora a gente vai falar um pouco do Dia da Mulher no Março das Mulheres no Brasil. No cenário brasileiro, podemos destacar
que as movimentações em prol dos direitos das mulheres surgiram em meio aos grupos anarquistas do início do século XX, que buscavam, assim como nos demais países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Nas décadas de 1920 e 1930, a luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas, que conseguiram, de novo, repetindo e explicando, o direito ao voto em 1932 no Brasil, na Constituição promulgada pelo presidente Getúlio Vargas. Até aquele momento, o voto era somente permitido para quem pudesse ler e escrever, gozasse dos direitos civis e políticos. Possivelmente foi o fator determinante que impedia as mulheres de ganhar o direito de votar. Elas não sabiam ler nem escrever, né? Então como é que vão votar? Ao longo da década de 1930, com Getúlio Vargas como chefe do governo provisório, alguns acontecimentos passaram a reforçar a necessidade de aproveitar a força da mulher no mercado de trabalho, porque Getúlio era um trabalhista, né? Ao mesmo tempo, houve uma definição quanto aos papéis que competiam à igreja e os que competiam ao Estado. A lua de mel entre igreja e Estado foi se quebrando. O ensino no Brasil foi se tornando leigo, o que veio a ampliar a rede pública de escolas primárias mistas, impulsionando a educação feminina. O ensino secundário para a educação das mulheres era ainda ministrado por escolas privadas católicas, favorecendo os princípios morais e religiosos em detrimento da transmissão do conhecimento científico, principalmente em relação à família. Situação essa que se modificou com o entendimento por parte do Estado de que a mulher era uma força de trabalho necessária. Partindo-se desse princípio, sua função deveria ser redefinida, com ela saindo de suas funções até então voltadas exclusivamente para as atividades de rainha do lar, de modo a ampliar seus horizontes de atuação ao receber treinamento e educação. A Constituição Brasileira, de 16 de julho de 1934, foi promulgada no governo Vargas, instituindo no artigo 149 a educação como direito de todos, mulheres e homens, gente, pelo amor de Deus. Pode-se compreender as políticas públicas de educação da era Vargas, 1930-1945, considerando que foram parte de um conjunto de políticas sociais voltada para a reorganização do trabalho, da família, da educação e da saúde. Possivelmente, a partir dessa determinação, caracterizou-se o processo de educação feminina formal. Durante a década de 1970, os movimentos feministas no Brasil associaram-se aos movimentos sociais e às ONGs de luta e resistência, havendo uma aproximação os movimentos sociais e dos negros e homossexuais, que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre homens e mulheres, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado por meio da criação do Conselho Estadual da Condição Feminina. A primeira unidade foi inaugurada no estado de São Paulo, em 6 de agosto de 1985. Em 20 de agosto de 2016, o governo de São Paulo publicou no Diário Oficial uma portaria que criou a Central de Flagrante, subordinada à primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, para funcionar 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados. A gente não pode deixar de pensar o São Paulo como ponte disso aí, né? Na dramaturgia brasileira, os seriados Malu Mulher, 1979 e 80, e Quem Ama Não Mata, de 1982, causaram impacto e trouxeram à baila luz para as discussões sobre as mulheres. Eu acho que quem tem mais idade aí assistiu isso, né? Quem não assistiu, começa. Em relação ao magistério, profissão majoritariamente feminina, podemos dizer que foi a primeira porta de entrada no mundo do trabalho para as brasileiras. De um total de 58 ministros da educação no Brasil, até os dias de hoje, tivemos, no último governo militar, uma mulher nomeada para estar à frente do MEC, a professora Esther de Figueiredo Ferraz.
Membro da Academia Paulista de Letras, ela diplomou-se em Direito, com vários méritos, pela conceituada Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. Reitores das universidades federais apoiaram a indicação de Esther Figueiredo, destacando suas qualidades profissionais, ao mesmo tempo em que líderes feministas viam na nomeação desta professora um sinal de que se abriam novos horizontes para a participação da mulher nos cargos de caráter decisório. Até hoje só ficou com ela, tá, gente? Mas vamos embora, a gente vai continuar sonhando, né? Ela ocupou a cadeira por 2 anos e 8 meses, durante o governo de João Figueiredo. Para Michelle Perrot, o magistério é um meio relativamente igualitário. Primeira profissão de serviço público, em 1920, foi contemplada por uma lei que obrigava a igualdade salarial. Os casais em que ambos os cônjuges exerciam a função de professores primários eram cada vez mais frequentes, seguindo o modelo do casal republicano. As professoras primárias foram as primeiras intelectuais, até mesmo mais do que as professoras do secundário. Estas eram, de início, em número menor, mais individualistas, mais solitárias, cerebralinas, expostas ao desprezo dos homens, que as consideravam intrusas, pois, em geral, não causavam impacto e, por conseguinte, não cumpriam seu destino de mulher. Olha, gente, eu fui professora de ensino fundamental e tal, e médio, a coisa estava ruim. Bom, Simone de Beauvoir informa que em 1924 as estudantes prestavam concurso separado dos homens, concorrendo a cargos de menor prestígio, exceto no campo da filosofia. O liceu era a possibilidade de emprego das meninas e se assemelhava a conventos sem religião, austeros, onde a vida das jovens professoras não foi muito alegre, deixando lembranças mais do que melancólicas. Na Terceira República, de 37 a 46, as mulheres militaram no sindicalismo e algumas tomaram partido a favor da contracepção e do aborto, frequentando, inclusive, tribunais. Nas universidades, as mulheres permaneceram preteridas. A primeira mulher nomeada para a Sorbonne, em Paris, foi Madame Marie Curie, 1867-1934, que ganhou o Prêmio Nobel de Química pela descoberta e estudos em torno dos elementos rádio, polônio, e o Nobel de Física pela descoberta da radioatividade, sendo muito importante para a oncologia. Foi a única mulher a possuir até hoje 2 prêmios Nobel. Durante muito tempo, Madame Curie teve dificuldade em ser aceita no meio acadêmico e de pesquisa massivamente formado por homens. Apesar de ser inédito, o seu feito de ganhar 2 prêmios Nobel. Diversas vezes precisou publicar em artigos com pseudônimos ou com o apoio do seu marido. Em 1930, a Sorbonne se recusou a admitir a alemã Geneviève Bianchis, embora ela fosse superior ao concorrente, sob o pretexto de que a voz de uma mulher não poderia dominar o teatro dos estudantes. Bianchis estudou na Sorbonne e obteve seu doutorado em 1910. Especialista nas obras de Goethe, um escritor, cientista e filósofo alemão, e nas mulheres do período romântico alemão. Depois da Segunda Guerra Mundial, a situação mudou e o ensino passou a ser uma profissão amplamente feminina, que diziam era perfeitamente adequada à mulher. O que, convenhamos, não é necessariamente um bom sinal de relativa paridade sexual. Porém, é uma garantia de igualdade. Estamos lá, né? A gente vai trabalhar como professor e tal. Os mecanismos de composição dos governos também passam pelos acertos políticos. Uma transformação foi iniciada no sentido de aproveitar a oportunidade, como, por exemplo, a eleição para diretora de escola e a inserção no cenário político, visando a empoderar as mulheres. Tais medidas
foram consideradas oportunas em levar uma maior importância à representatividade feminina, bem como para compreender uma forte defesa de sua presença nos espaços públicos. O Congresso Nacional, formado pelo Senado e pela Câmara, legisla sobre as matérias de competência da União, mediante a elaboração de emendas constitucionais, de leis complementares e ordinárias, assim como de outros atos normativos, como força de lei. Formado por maioria masculina brasileira e no mundo também, tem um número baixíssimo de representação feminina no legislativo, o que interfere na formação dos ministérios. Qual a mulher agora que está no Ministério Brasileiro, A imagem de uma mão feminina amparando o globo terrestre pode ser plasticamente mais bonita, porém ainda não são mulheres que detêm o poder no mundo. Segundo dados de recente pesquisa, a proporção da participação feminina na política tem os seguintes destaques: 22 de 193 países têm uma mulher como chefe de Estado. Mulheres detêm 25,5% das duas casas legislativas brasileiras somadas. Na França e no Canadá, os ministérios estão divididos 50-50 entre homens e mulheres. Na Finlândia, a representação feminina no parlamento é de 42%. Já na Suécia, 44%. A gente está caminhando, De acordo com a pesquisa nacional brasileira por amostra de domicílios, o PNAD, de 2020, as mulheres comprovadamente possuem mais formação superior do que os homens. Porém, elas não ocupam nem a metade dos cargos de gestão no Brasil. Estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informa que em 2013 havia 39,5% de gestores mulheres. Em 2019, esse percentual agora, em 2019 na pandemia, esse percentual caiu para 39%. Fato é que em instâncias como Secretaria de Educação e o próprio Ministério da Educação e Cultura, MEC, a desigualdade entre homens e mulheres fica ainda mais clara, porque são cargos de gestão, de predominância do espaço público, lugar em que os homens foram ensinados historicamente a estar, e as mulheres não, estavam sempre fora, na sombra, que eu falo desde o início. Michelle Perrot conduziu sua investigação sobre as mulheres de forma meticulosa, inserindo-as nos contextos sociais, culturais e temporais, acessando como percurso pequenos arquivos locais, recorreu também a dados da imprensa local, a registros fotográficos, a registros familiares, mostrando nós, mulheres, nas particularidades que revestem a investigação histórica sobre a gente. Lembrando aquilo que é fundamental para a investigação, a existência de pequenos arquivos locais e específicos. Afirma em seus escritos que procuramos os vestígios das mulheres nos arquivos. Cabe, igualmente, procurá-los em suas palavras, examinando materiais impressos, analisando fontes sérias e idôneas e investigando nas bibliotecas para ouvir suas vozes. É preciso abrir mão não somente os livros que falam a seu respeito, mas também romances que contam sobre elas, a imaginá-las e a desvendá-las em sua essência. É necessário se aprofundar naquilo que escreveram, consultando a literatura com seus escritos desde o século XVIII, transpondo com elas os obstáculos que percorreram durante tanto tempo e que se colocaram como fator impeditivo de seu acesso à escrita, fronteira proibida do saber e da criação. Ainda falando da memória das mulheres, Michelle Perrot se pergunta
quais seriam os caminhos percorridos pelas primeiras mulheres que escrevem. Qual seria, né? De início, responde ela, a religião e o imaginário, as vias místicas e literárias na oração, bem como a meditação, a poesia e o romance. Acredita que as mulheres não têm memória na história, porque não foram preservados documentos sobre as trajetórias que essas mulheres seguiram. Isso ficou comprovado de forma surpreendente para mim, quando em 2007 eu entreguei o diário de guerra da Segunda Guerra Mundial da capitã enfermeira Virgínia Maria de Niemeyer Porto Carreiro. Eu e ela fomos à Fiocruz para que a Fiocruz custodiasse esse acervo. Nós duas e as duas historiadoras, Laurinda e a Bela, constatamos que não existiam registros femininos incorporados ao acervo da Casa de Oswaldo Cruz. Só tinham memórias de homens e médicos. Finalizando minha fala, reflito que o empoderamento feminino formal vem acontecendo à medida em que se constrói um consciente coletivo, podendo dizer que houve anteriormente um descuido com as suas memórias. Na atualidade, a iniciativa de preservá-las, além de revelar a existência de seus poderes, vem dando significado e presença à ação de algumas mulheres, como a já citada Madame Marie Curie, de 1867 a 1934, as escritoras brasileiras Cora Coralina, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce, entre outras. A distância entre os sexos tende a reduzir à medida que o modo de vida das mulheres se aproxima do dos homens. Elas fumam, bebem, trabalham, circulam, viajam, vivem e morrem quase como eles. Tal constatação sugere a que ponto a longevidade feminina, divulgada amplamente, não é um fato da natureza, mas de cultura e de comportamento, que os tempos mudaram. Hoje, a divisão de tarefas no lar e nas suas atividades profissionais, nas empresas. Trabalham dos dois lados e não tem mais essa rainha do lar. Todo mundo trabalha em todo lugar. Como Simone de Beauvoir, sou obrigada a declarar que somos mulheres e cada vez mais fortes. A origem da data do Dia Internacional da Mulher vem sendo gradativa e propositadamente dissociada da luta das trabalhadoras da União Soviética. Na verdade, houve uma articulação histórica norte-americana para esvaziar o conteúdo de 8 de março, transformá-la em uma data simbólica, inofensiva, em um nicho de mercado, apagando a sua origem operária. Ressalto que essa data deve ser vista como um momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países. No Dia Internacional da Mulher, reconhecimento traz respeito. Flores e presentes são gentilezas sempre muito bem-vindas. Quero ganhar minha flor, quero ganhar meu bombom, como todas as mulheres, mas não devem ofuscar a história da conquista de seus direitos no mundo. Penso que a data é representativa de uma era que simboliza a busca de igualdade social entre homens e mulheres, tempo em que as diferenças biológicas são respeitadas, nunca servido de pretexto para subordinar e inferiorizar as mulheres. Bom, me despedindo de vocês, agradeço a atenção dispensada, deixo os meus dados para contato e agradeço também pela Escola Superior de Guerra que eu represento. Muito obrigada a todos. Um feliz Dia Internacional da Mulher. 8 de março, viva a gente. Obrigada.